Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da RH Gestor Podcasts. Pessoal, a gente está na segunda temporada do nosso podcast, trazendo sempre nomes relevantes do universo aí de gestão de pessoas, de gestão empresarial para vocês. E hoje o episódio ele está imperdível. Para quem não me conhece, eu sou o Wilson Teixeira, sou CRO aqui da RH Gestor. A RH Gestor é uma plataforma de gestão de pessoas, né, que vai organizar e automatizar todos os seus subsistemas dentro de um mesmo login, integrado com a sua folha de pagamento, trazendo para você mais resultado usando, né, as maiores e melhores ferramentas e metodologias que a gente tem disponíveis hoje para a gestão de pessoas. E para você que curte nosso trabalho, para você que vê, né, muita relevância em tudo que a gente está fazendo, bora ativar o sininho, bora curtir e compartilhar mais um episódio aí com os teus amigos. Isso ajuda bastante a gente aqui, é um feedback, né, muito interessante de que o que a gente está fazendo aqui faz sentido. Beleza? Bom, pessoal, e hoje nosso episódio vai falar de um tema que rendeu muita conversa na primeira temporada. RH e vendas. Isso mesmo, como é que o RH pode ajudar a área de vendas a vender mais? Só que hoje a gente vai evoluir um pouquinho esse conceito. A gente vai trazer aqui uma perspectiva mais ampla de receita. A gente vai entender um pouquinho o que é isso, né? Então, você que é RH, você que nos acompanha, como é que você pode ajudar a área de receita a performar melhor dentro da sua empresa? E quem vai nos ajudar a esclarecer esses caminhos aqui é uma pessoa que, né, posso falar, se tornou um amigo, advisor aqui da RH Gestor já há um tempo, Giovanni Salvador, fundador e sócio da Site, cofundador e ex-CRO também da Bossa Box, professor da Link School, enfim, mentor, investidor, membro de conselho de diversas empresas, inclusive aqui da RH Gestor. Então, Giovanni, é um prazer, assim, acho que para todo CRO, né, ou para toda pessoa que está dentro da cadeira de receita, poder estar aqui, de repente, trocar essa ideia, esses minutos com você, são muito gratificantes. Então, primeiro, obrigado por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente, para falar de um tema e uma relação interessante aí, que é RH e vendas, né, e receita. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Will. Em primeiro lugar, muito obrigado. O prazer é todo meu. Para mim é uma honra estar aqui. Então vamos lá, vamos falar sobre RH, que é um tema que, além de receita, é um tema que eu gosto muito. Afinal, minha empresa anterior tinha muita relação com RH, né? Então tive que estudar, tive que me aventurar em RH, né? Como bons nerds que somos, a gente estuda sobre aquilo que a gente precisa, né? Para fazer o nosso negócio crescer cada vez mais, né? Então, para mim é um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Perfeito, Giovanni. E a gente quer, acho que a nossa audiência, né, embora seja majoritariamente composta por profissionais de RH, é bem eclética no que diz respeito também ao conhecimento das outras áreas. A grande proposta do RH Gestor Podcast é trazer conteúdo além de gestão de pessoas, né, para capacitar e preparar os profissionais de gestão de pessoas a também estar entendendo e falando de outras áreas ali junto com o board da empresa, diretoria e tudo mais. Então, eu queria que você contextualizasse para a gente poder começar o nosso bate-papo, que diabos é isso de arquitetura de receita, como que se constitui, o que é uma área de receita dentro da empresa e quais são as relações que ela tem também entre as outras áreas de uma companhia, de uma empresa como um todo. Legal, muito bom. Então vamos lá. A arquitetura de receita é a ciência que organiza as áreas que estão correlacionadas com receita de alguma forma, né? Então, marketing é uma área que gera os leads para que vendas possa converter esses leads em receita, né? Sucesso do cliente ou pós-vendas é uma área que ajuda a reter essa receita, e quando a gente está entregando sucesso para o nosso cliente também é uma área que ajuda a gente a expandir a receita, né? Formando aquilo que hoje a gente conhece como sendo a ampulheta, né? Muita gente está acostumada com o conceito de funil de vendas, mas o conceito de funil de vendas hoje, atualmente, né, num universo onde a gente tem diversas empresas cujo modelo principal é subscrição, né, então recorrência, né, ou eventualmente nem que não são uma subscrição, mas que toda empresa precisa que o seu cliente recompre.
né? Porque se o seu cliente não recomprar, quer dizer, você não está entregando muito bem. Um supermercado quer que você volte lá, né? Uma indústria quer que os seus fornecedores estejam recorrentemente fazendo uma entrega de valor para ela. Enfim, todas as empresas precisam que a recompra aconteça. E aí, por conta disso e por conta de que tudo aquilo que é importante para a humanidade em algum momento foi se transformando em ciência, eu gosto sempre de fazer o paralelo lá em 6.000 a.C., a agricultura foi se tornando ciência, né? Mais recentemente na história da humanidade, a engenharia civil foi se tornando ciência, e depois do advento da internet e do crescimento das organizações que se tornaram exponenciais, né, como o Uber, o Nubank, o crescimento das empresas passou a ser também interpretado como ciência. E aí, a disciplina que organiza todas essas áreas que de alguma forma estão relacionadas com receita é essa arquitetura de receita, né? E aí, enfim, só para fechar o raciocínio, acho que o termo arquitetura ele vem muito porque a arquitetura ela traz muita beleza, muita arte, mas também traz muita matemática e muitos modelos, né? Então, acho que esse é o motivo pelo qual a arquitetura de receita foi se tornando e está se tornando um tema cada vez mais presente nessas organizações. Muito bom. Inclusive, acho que você já deixa um ótimo gancho aí para a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Por que acontece, né? Hoje, para você poder entender a área da empresa como uma área de receita e não só uma área de vendas, uma área de marketing ou uma área de suporte, desenvolvimento do seu cliente, atendimento, pós-venda, que seja, você precisa de ter pessoas dentro do time com uma visão mais sistêmica, certo? Então, a pessoa ela não pode mais simplesmente ver o universo ali da empresa dentro do quadradinho dela, dentro da área do departamento. Durante a sua trajetória, você contratou muita gente, você entrevistou muitas pessoas. Eu queria que, num contexto um pouco mais geral, vamos passar um pouco pela jornada toda de gestão de pessoas. Eu queria começar ali pelo recrutamento e seleção. Que tipo de framework, que tipo de perguntas, o que você acha que seja interessante para um RH, para uma entrevista de recrutamento, na hora de contratar uma pessoa para a área de receita? Perfeito. Will, se você me permite, eu queria fazer um paralelo, antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um paralelo para o pessoal de RH, para o pessoal de recrutamento e seleção, de uma coisa que eu sempre acreditei muito forte, inclusive a gente implementou isso na minha empresa anterior e depois, hoje, como advisor das outras empresas, eu sempre tento trazer essa visão também de que vendas e recrutamento e seleção são coisas muito parecidas. Você concorda comigo? Com certeza. Então, acho que a primeira grande coisa que eu queria que os RHs e o pessoal de recrutamento e seleção tivessem em mente é de que um candidato passa por uma jornada de conhecimento sobre a sua empresa e você está fazendo um processo de vendas com ele e com ela também, né? Então, essa pessoa vai reconhecer ali que ela tem uma necessidade de eventualmente fazer uma troca de emprego, ou porque ela não está mais aprendendo, ou porque ela quer ganhar mais, ou porque ela admira uma determinada empresa, né? E aí ela vai entrando em contato com a sua empresa, vai se tornando ali, vai se educando sobre se a sua empresa pode entregar isso para ela, né? Então é uma troca e entender recrutamento e seleção sob uma perspectiva de processo de vendas ajuda muito a gente também a tornar o processo mais matemático, mais sistêmico e etc, né? E aí, eu, como sou um cara que gosto muito dessa parte de processo, de sistematizar as coisas, eu sempre tive um formato de contratação para pessoas de vendas muito bem estabelecido, né? Então, a primeira coisa que eu sempre fiz foi uma entrevista de 15 minutos como uma filtragem para todos os candidatos que iam entrar no meu funil. E aí, nessa entrevista, eu sempre fiz 3 perguntas, né? O que te motivou a aceitar conversar comigo, né? Que tem a ver com o processo de vendas, inclusive. Então, o que te motivou, para entender literalmente as motivações da pessoa. A segunda coisa, Will, que eu sempre pergunto é: o que você sabe sobre mim? E o que você sabe sobre a minha empresa? Porque bons vendedores têm que ter pesquisado antes.
Se a pessoa não pesquisou antes, ela não é boa de vendas, provavelmente. Tá? É lógico, putz, a pessoa pode estar corrida, etc., mas bons vendedores estudam antes de entrar em uma reunião. Né? E a terceira pergunta que eu sempre gostei de fazer é: quais dúvidas você tem sobre a minha empresa? Só para saber se a pessoa deu uma pesquisada e se ela formulou uma opinião, e se ela tem dúvidas legais, dúvidas interessantes, eventualmente até dúvidas inteligentes, né? E aí, beleza, putz, para mim esse filtro ele é excelente para entender quem deve passar para o próximo passo. Na segunda entrevista, eu sempre faço uma entrevista técnica de case, que é composta geralmente pedindo para a pessoa construir alguma coisa que vai ser o objeto do trabalho dela dentro da empresa, né? Então, ou construir uma proposta, ou construir um processo de vendas, ou construir um diagnóstico. Peço para a pessoa assim: me traz um diagnóstico, como é que você diagnosticaria e tal. E faço sempre uma simulação. Né? Então, eu sempre divido a minha entrevista técnica em duas e sempre faço 20 minutinhos de simulação. E a minha simulação eu tento quebrar em duas, né? 10 minutinhos a primeira, aí eu necessariamente, é que eu estou entregando agora, espero que as pessoas que vão passar pelas minhas entrevistas não assistam, né? Mas eu dou um feedback duro na pessoa e vejo como ela reage. Porque a pessoa ser treinável em vendas é uma das coisas que são mais importantes, né? Então, eu gosto de saber se a pessoa é treinável, então eu dou um feedback duro só para ver como ela reage e para ver o que ela vai fazer na segunda possibilidade de roleplay. Sempre que eu consigo, eu faço exatamente assim. E na minha última etapa, eu converso sobre coisas que realmente não tem certo e errado para entender o nível de transparência da pessoa. Então eu pergunto, por exemplo, os piores erros que ela já cometeu na carreira dela. O que ela, a opinião que ela tem sobre a cultura de uma empresa que ela trabalhou. Qual foi a pessoa mais difícil com a qual ela já trabalhou e por quê. Eu faço perguntas bem diferentes, né? Pergunto também, o que ela acha que é o superpoder dela, né? A coisa que ela faz muito melhor do que as outras pessoas na profissão dela. Gosto de perguntar também, enfim, coisas que geralmente as pessoas precisam ter uma certa segurança psicológica e transparência para conseguir responder. Né? Então, meu processo seletivo é 15 minutos, 3 perguntas, filtro técnico, dividido em algo que ela vai ter que construir uma simulação, dou um feedback duro, e por último, um papo cultural, baseado necessariamente em valores que eu sei que tem dentro da empresa, então excelência, transparência e segurança psicológica. Não, muito bom. E uma coisa que é interessante é você como founder, né? Você vai lá para o front fazer a entrevista também. E como especialista dentro da área de receita, você também tem as skills capazes de fazer essa avaliação. Mas muita gente que está ouvindo esse podcast trabalha em estruturas, às vezes, ou mais departamentalizadas, ou mais verticalizadas, onde o RH ele faz parte do processo de recrutamento, depois ele chama o especialista da área, geralmente o gestor, para poder fazer. Você acha mais importante que esse papo do RH com o profissional seja realizado antes ou depois da tua avaliação técnica, ou da avaliação técnica, né, do gestor que está fazendo ali a área? Porque no que você trouxe para a gente, você acaba ali misturando as duas coisas. Você está tanto avaliando cultura quanto avaliando também técnica, né? Mas, como eu te falei, a grande maioria assim, das empresas mais hierarquizadas, elas acabam separando isso, porque o RH, às vezes, ele não vai conseguir extrair muita parte técnica. Então, tem que trazer um vendedor, um gestor, geralmente, para isso. Mas o que você acha mais importante, né? Essa que é a pegadinha que eu queria que você caísse aí. Você acha mais importante trazer a cultura primeiro e, com base nessa cultura, você já limar ou o grande vendedor e depois ver se ele adapta ou não a cultura? Boa. Eu penso isso, Will, sob uma perspectiva muito processual de engenharia de produção, porque eu vou te responder isso uma perspectiva assim, de qual que é o gargalo? A gente tem, eu vejo 2 gargalos, né? O primeiro, que a pessoa consegue fazer uma entrevista cultural, geralmente é uma pessoa que domina a cultura da empresa. A pessoa que domina a cultura da empresa vai ser uma pessoa de cargo mais alto. Uma pessoa de cargo mais alto tem menos probabilidade de agenda.
Então eu deixaria por último e passaria para elas pessoas mais qualificadas, né? Ponto 2. A pessoa que vai fazer a entrevista técnica geralmente é o tal do hiring manager, né? Que é o gerente que contrata, né? A pessoa que está com a vaga aberta, né? Essa pessoa que está com a vaga aberta, a atividade principal dela não é contratar, né? É lógico que é uma atividade importante para a agenda dela, mas a atividade dela é gerir as pessoas, né? Então deve ser um terço, um quarto das atividades dela deve ser contratar. Então ela também ela também tem gargalo na agenda, menos do que a pessoa que domina a cultura, mas mais do que o RH. Então eu acho que o RH que deveria filtrar as pessoas antes, nessa primeira entrevista, por exemplo, até eventualmente numa segunda, né? E passar para o hiring manager e para a galera, os founders ou quem for fazer, no caso dessas pessoas que a gente está falando, não vai ser o fundador para entrevistar, né? Mas sim, os diretores, geralmente, né? Eu seguiria essa ordem. Faria o RH entregar para os gerentes e para os diretores as pessoas mais qualificadas possíveis, porque aí elas estão tomando cuidado com as horas mais caras da empresa, né? A longo prazo, no efeito composto, isso pode fazer bastante diferença. Perfeito. E ainda puxando esse gancho, ainda um pouquinho dentro desse universo de recrutamento e seleção, o que você acha mais interessante? Contratar um vendedor sênior ou formar em casa? Ou RH ajudar no desenvolvimento de um projeto para formar vendedores dentro da cultura da empresa, serviços, como? Aí eu vou ter que recorrer àquela velha resposta do depende. Né? Mas depende, é muito, muito simples o meu ponto do depende. Né? Se você está numa estrutura imatura, na minha opinião, é mais importante você ter gente sênior, porque aí você vai cobrir um pouco da sua imaturidade, da estrutura, com a senioridade das pessoas que estão chegando. Certo. E aí você vai também, quanto mais recursos você tiver para trazer gente sênior, menos tempo na gestão você vai precisar investir. Então, as pessoas que estão na gestão vão ficar mais livres para pensar estrategicamente, fazer outras atividades, né? E o contrário também é verdadeiro. Se você tem uma estrutura muito madura, muito bem estabelecida, com processo, várias camadas, você pode colocar gente júnior e botar na máquina de treinamento. Perfeito. Né? Então, eu gosto de pensar isso dentro de restrições de recursos, sendo maturidade, dinheiro e tempo as principais variáveis que eu usaria para tomar essa decisão. Então, quanto mais maturidade, mais dinheiro e mais tempo você vai por um lado, aí você vai ter que fazer um equilíbrio, uma equação dessas variáveis realmente, né? Eu, quando estava construindo a minha empresa, no começo não tinha muita maturidade, não tinha muito dinheiro nem muita maturidade, então eu tentava contratar ali, na verdade eu contratava quem eu conseguia por uma questão financeira. Quando a gente recebeu os aportes, eu modelei o meu plano de negócios para conseguir contratar quanto mais gente sênior eu pudesse, porque eu precisava de velocidade, eu precisava aprender rápido, eu não tinha tempo para as pessoas ramparem, que é um tema muito importante para a gente falar para RH, né? Rampagem. Então, acho que esses são os principais pontos sobre isso. Inclusive, sobre a rampagem, a gente vai chegar lá, só que antes de falar da rampagem, eu queria que a gente trouxesse uma perspectiva de habilidades, de skills mesmo. A gente está aqui centralizado dentro da área de vendas, e isso é óbvio, porque a área de vendas, de fato, ela é o grande motor ali de uma área de receita, certo? Uhum. Porém, a gente, como você trouxe no começo, a gente tem uma perspectiva de marketing, vendas e sucesso do cliente, vamos colocar assim, dentro dessa jornada de geração de demanda, venda e entrega do produto, certo? Uhum. Para cada uma dessas áreas, existem profissionais com habilidades e necessidades diferentes. Queria que você ajudasse um pouco o RH que está nos ouvindo e nos assistindo aqui agora a entender qual é a perspectiva de habilidade, de skills mesmo, para profissionais de cada essa área. Assim, quem você acha que é um bom profissional de marketing deve ter para poder executar o seu trabalho, um bom vendedor e um bom CS? Assim,
quais são as semelhanças e diferenças entre eles? Boa. Interessantíssimo o seu ponto. Eu acho que, do ponto de vista de... Vou pela ordem, né? E as coisas que eu sempre busquei nesses profissionais a nível de habilidades, conforme eu fui aprendendo, né? Lembrando que minha especialidade é na construção das áreas, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nas habilidades das pessoas de marketing, a pessoa precisa ter, né? Primeira coisa, eu acho que é fundamentalmente importante as pessoas que estão estruturando as coisas de marketing serem boas em gerir projetos, porque marketing tem muito a ver com gestão de projeto, né? Acho que a questão da criatividade é associada a a pessoa não precisa ser naturalmente orientada a dados, mas ela precisa se forçar e construir uma habilidade dessa capacidade analítica, porque ela vai ter a criatividade para pensar nas ações, né? E aí depois ela vai precisar garantir que essas ações sejam coordenadas e vão do começo até o fim de uma campanha de marketing. Depois ela vai precisar olhar para isso e analisar sob uma perspectiva de dados para entender o que está fazendo sentido e o que não está fazendo sentido. Então eu, para simplificar, na minha cabeça, sempre olhei essas três coisas. Então, gestão de projeto, criatividade e análise de dados, né? Bacana. Quando a gente vai para vendas, vendas eu gosto muito de pensar em algumas habilidades que eu até juntei, né, duas principais fontes para isso. A primeira é o pessoal, o Mark Roberge, que foi CRO da HubSpot, né, e ele escreveu um livro chamado Sales Acceleration Formula, né, onde ele coloca ali as habilidades de uma pessoa de vendas. Inclusive ele elenca, né, nessas habilidades o que é mais importante para um vendedor que melhor performa. Então ele tem os dados, eu não sei se eu vou lembrar exatamente dos dados ali que ele coloca nessa pesquisa, mas eu achei muito legal e sempre usei isso como base para fazer as minhas contratações. Então, como eu até comentei aqui, né, essa questão da pessoa ser treinável, que o pessoal no mundo de tecnologia chama de coachability, né, mas no final do dia a pessoa conseguir receber feedback e reagir a esse feedback, então ser treinável, né. O ponto sobre a pessoa ser muito disciplinada, então eu acho que isso ele resume ali como ética de trabalho, né? Então no sentido de essa pessoa ela é confiável com relação ao trabalho que é dado para ela e ela consegue dar devolutivas sólidas, né? Cara, a capacidade de fazer boas perguntas, eu sempre olho isso como uma das principais coisas para contratar um bom vendedor. Então, eu sempre pergunto, né? Eu falo, bom, coloquei um cliente grande na sua frente, o que você vai fazer com ele? Aí tem a pessoa que vai falar assim, eu vou fazer o pitch, eu vou tentar vender para ele, eu vou persuadir. E tem a pessoa que fala assim, eu vou tentar entender a realidade dele. Eu vou fazer pergunta o máximo que eu puder, até eu formular uma opinião, e aí eu vou fazer alguma coisa. E aí essa segunda pessoa é a que eu contrato. Legal. A primeira pessoa é a que eu fujo. Porque a pessoa que só faz pitch sem entender, sem ouvir, né, sem perguntar, para mim essa pessoa ela tende, inclusive estatisticamente, tende a ter menos performance, né? Então essas são as principais habilidades que eu olho. Eu tenho outras na lista, mas eu não vou me estender na resposta aqui. Essas eu vou falar eu falei de 3 de marketing, eu falei de 4 de vendas, e aí indo para pós-venda ali, na parte de pós-venda, eu já olho muito para relacionamento. Então, como que essa pessoa reage a primeira vez que ela conversa com alguém? Ela consegue criar relacionamento com facilidade? Ela consegue puxar essa pessoa ali para conversar e o pessoal geralmente gosta dela, né? Ela se preocupa com as pessoas, né? Ela é atenta, é empática, né? Então, essa parte toda ali de criação de relacionamento. A capacidade de ouvir, porque a pessoa de CS é uma pessoa, não é nem questão de fazer pergunta, mas uma pessoa de ouvir os feedbacks, entender o que o cliente está achando, ouvir o time de produto, entender como que pode levar, ouvir. Então, essa capacidade de ouvir e sintetizar a informação eu acho super importante para a pessoa de CS também. E acho que
por último ali, né, dentro de uma lógica similar à pessoa de marketing, só que numa outra perspectiva, também a capacidade de gerir o projeto. Porque CS, você vai pegar uma pessoa ou uma empresa, né, ou pós-venda, você vai pegar uma pessoa ou uma empresa que te procurou como empresa para atingir um determinado objetivo, e essa pessoa vai ter que, geralmente, criar um relacionamento com você, né, ouvir seus feedbacks constantemente para entender como é que está sendo a sua experiência, e depois fazer uma entrega ali para você, para garantir que você vai receber o que você está procurando. Isso que eu falei é bem verdade para tudo, mas é mais verdade para o B2B, né? Para transação entre empresas, né? Então, acho que, resumindo, na minha opinião, é isso. Uau, uau. É isso aí. E você, RH, que está aí, bom, você entendeu, né? Se você não está com papel e caneta na mão, isso é uma coisa que eu aprendi aqui ao conversar com o Giovanni, é que não dá para conversar com o Giovanni sem o papel e canetinha aqui para você poder anotar as coisas. E isso é muito interessante, Giovanni, porque assim, hoje acho que ficou claro para todo mundo aqui que para contratar vendas, marketing e até mesmo CS, não dá para simplesmente fazer aquele checklist de que tem boa oratória, conversa bem, é influente do DISC, esse cara é bom para a gente poder conversar. Né? Então, existem vários pontos que você vai ter que analisar. E uma dica que eu também acho que assim, é muito importante, eu não sei o que você acha, mas muito importante porque o RH entenda que ele precisa de estudar e pesquisar sobre vendas. Ele precisa de atender um Sales Acceleration, ele precisa entender quais são os frameworks utilizados lá pelo gestor, ele precisa entender que tipo de visão que ele quer dar para a área de vendas dele, se é uma área mais agressiva no sentido de prospecção, de expansionista, né? Se é uma área mais no sentido de farmer, onde você vai ter que produzir dentro de uma carteira já pré-estabelecida. Então, para cada tipo de situação vai ter um perfil diferente, né, Giovanni? E aí, já conectando a próxima pergunta, a gente estava falando de rampagem. Então, beleza. Acho que passamos aqui pelo recrutamento e seleção. Então, RH, todos esses pontos são interessantes para você poder ajudar a área de vendas a vender mais, a área de receita a faturar mais. Primeiro, garantir que você está colocando para dentro da tua empresa pessoas que vão sentar nas suas respectivas cadeiras de receita e vão conseguir entregar aquilo que é o esperado. Que é matéria-prima. Que é a matéria-prima, né, basicamente, de todos os negócios. E aí a gente vai, né, para aquele ponto em que seria muito legal se de 100% das pessoas que a gente trouxesse já desse 100% do cheque lá com que a cadeira precisa, né? Só que esse não é o mundo real. Nós contratamos as pessoas e muitas vezes as pessoas que a gente contratou, a gente deu aquele voto de confiança, falou, essa pessoa a gente consegue rampar, a gente consegue desenvolver porque ela tem os drives corretos para a gente poder fazer isso. E aí entra o papel da rampagem. E aí, Giovanni, o que eu vejo hoje acontecer muito nas empresas? O RH contrata e faz a integração, o onboarding ali bonitinho, aqui funciona assim, funciona assado, e bora para o próximo. A rampagem fica com o gestor da área. Queria entender a sua visão disso. Qual que é o papel do RH na rampagem dos profissionais de receita? A gente está falando de receita, né? De receita. É isso mesmo? O RH está ali mais para poder ajudar a conhecer a empresa e tudo mais. Como é que ele pode apoiar mais a área de receita no processo para acelerar a rampagem desse pessoal? Perfeito. Antes de eu contar, eu vou até contar um caso que eu tive pessoalmente, né, numa das empresas que eu sou advisor, né, que a gente começou quando eu entrei na empresa, a empresa tinha acabado de contratar também uma quantidade grande de pessoas de vendas, né? E aí eu lembro que eu sentei com a CEO e aí a gente juntos falou assim, Buta, qual que é a prioridade aqui? Bom, vamos desenhar um plano de rampagem para essa galera, né? Foi minha primeira opinião, porque
eu já cometi um erro muito grave de rampagem na minha vida e isso fez com que eu desenvolvesse formas de me comprometer comigo mesmo a nunca mais cometer esse erro e nunca mais deixar as pessoas que estão à minha volta cometer esse mesmo erro. Então, eu vou tentar ajudar você. E aí a gente desenhou um documento que a gente chamou de onboarding e plano de ramp-up, né? Que é esse negócio da rampagem, né? Vamos só definir rampagem aqui, Exato, né? é bom. Rampagem é a quantidade de tempo que uma pessoa de vendas leva para chegar à produtividade esperada para a cadeira que ela vai ocupar. Então, vamos supor, uma pessoa de vendas na sua empresa geralmente fecha 50 negócios por mês. Uma pessoa rampada. Então, quando você contratar uma nova pessoa, o que vai acontecer? Ela vai entrar e aí ela vai vender 2 negócios no primeiro mês, 5 negócios no segundo mês, 10, 20, 30, 40 e 50. Então, nos primeiros meses, ela está aprendendo e ainda não está se pagando. E aí, em um determinado ponto, ela vai começar a entrar na produtividade média. Portanto, você, como RH, precisa dar as ferramentas para as áreas de negócio fazerem com que essas pessoas atinjam a produtividade média esperada para elas, né? Então, minha sugestão nesse sentido, e foi o que nós fizemos, nesse caso que eu estou falando, foi justamente desenhar esse plano de ramp-up, né, com, primeiro, todos os materiais que essa pessoa precisava para entender o que estava acontecendo na área dela. Então, assim, quais são as metas, como estão essas metas, como estão os números, né? Então, tudo isso. Aí, depois, a gente também trouxe os materiais que ela precisava entender do ponto de vista de vendas, então material sobre o perfil ideal de cliente, material sobre o produto, material sobre o processo de vendas, material sobre a jornada do cliente, esses materiais, e a gente colocou lá, tipo, meio que a cada 2 dias ela tinha que consumir um conjunto de materiais. E aí você pode perguntar, mas como é que você se certifica? Porque a gente tinha também nesse plano uma proposta para que o gerente que estava acompanhando essa pessoa fizesse um one-on-one de 30 minutos a cada 2 dias para garantir que essa pessoa estava consumindo esses materiais conscientemente, ou seja, com devolutivas e dúvidas, né? E aí, depois, essa pessoa começava a consumir alguns conteúdos já pré-estabelecidos, então vídeos no YouTube, coisas que ajudavam ela a entender mais sobre o cliente, mais sobre tudo isso que eu falei. Então, lembra sempre de produto, cliente e processo, né? São as 3 coisas que a pessoa precisa entender na rampagem dela. E aí essa pessoa começava a fazer o que a gente chama de shadowing, né? Então, basicamente, entrar debaixo da asa de um vendedor mais experiente, né? E ficar vendo essa pessoa atuar com base no... E aí que ela vai ver a teoria que ela viu na prática. E começar a ver como é que esse negócio funciona no dia a dia, né? Enquanto ela está fazendo isso, como ela está principalmente olhando como é que essa pessoa faz, a gente também coloca para ela fazer uma rotação em outras áreas da empresa, né? Então, fica um dia, você vai entrar nas reuniões de venda sim, mas quando você não tiver reunião de venda, você vai entrar nas reuniões de marketing. Aí outro dia você vai entrar nas reuniões de produto. Outro dia você vai entrar nas reuniões de pós-vendas. E até do back-office, financeiro, RH, para ela entrar cada dia na reunião de das áreas, né? As reuniões comuns, sabe? Esse negócio da reunião de gestão semanal, esse tipo de coisa. Sim, das rotinas mesmo, Das ali, rotinas. de gestão das outras áreas, Isso. tipo um job rotation que você faz ali. Exatamente. Bacana. Para a pessoa ter uma consciência geral, né? E aí fazer ela passar realmente, né? Eu gostava de fazer ela passar pelo menos uma semana, enquanto ela estava começando a trabalhar nas áreas principais. Então, já passa com marketing, pré-vendas e vendas, com marketing, pré-vendas e CS, por exemplo, que vendas era a atividade principal dela, já fazia ela passar uma semana. Então, esse era o meu primeiro mês de onboarding, e aí depois essa pessoa começava o tal da rampagem dela, né? E aí na rampagem dela, qual que é a proposta? A proposta é que ela vá pegando pequenas partes do trabalho a cada semana que passa. Então, primeiro, se essa pessoa de vendas, ela começa preparando a reunião para o vendedor que ela está acompanhando. Aí depois ela prepara, entra na reunião e faz algumas perguntas junto com o vendedor, participa, cocria, né? Aí depois ela entra na reunião, toca a reunião e o vendedor entrou com ela para dar feedback. Sai da reunião e já fala assim, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal, já vai dando feedback, né? Então, eu sempre deixei
o vendedor que estava entrando com um par associado, né, que eu chamava de buddy, né, um parzinho, um amigo. Essas pessoas geralmente, inclusive, desenvolviam uma relação legal, né? Muitas vezes a coisa dava certo. E aí, até essa pessoa começar a conduzir a reunião, essa pessoa começar a preparar uma proposta, depois ela preparava e apresentava uma proposta, depois ela preparava, apresentava, fazia a negociação, e aí ela, pegou um processo de vendas inteiro, entendeu, né? E aí sim, ela vai começar a atuar. Lembra que tem uma regra de ouro, uma regra de bolso aí, para você pensar no ramp-up das pessoas da sua empresa. O ramp-up ele não vai demorar menos do que 1,5 ciclo de vendas. Né? Por quê? 1 ciclo para ela ver uma venda e meio ciclo para ela começar a ver uma nova venda depois ela tendo visto uma inteira. Né? Então, sim, se o seu ciclo de vendas vamos supor, 100 dias, você tem que pensar que o seu rampagem vai demorar no mínimo 150 dias para começar a acontecer. Né? Não é que em 150 dias a pessoa vai chegar lá na rampagem, mas vai começar a entregar 50% da meta, por exemplo. Exato. Então é isso. Exato. Bom, muito bom, muito bom. E tá vendo aí, né, pessoal? Papel e caneta, vamos aproveitar. Legal, passar uma perspectiva aqui de recrutamento e seleção, veio a parte de treinamento, ainda aqui na questão do treinamento e desenvolvimento, né? Vendedor rampado. O que nós vamos fazer com ele agora para poder aumentar a performance, né? Hoje nós temos modelos de avaliações de desempenho, de acompanhamento, feedback, PDI, ótimas práticas, né? Não são nem boas práticas, são ótimas práticas, mas que nem sempre as empresas têm uma maturidade de gestão suficiente para já estar aplicando essas práticas. Geralmente você precisa de passar por um tempo. Em contrapartida, essas práticas, quando aplicadas desde cedo, elas aceleram demais a área de receita, obviamente ajudando a empresa a faturar mais e a crescer mais rápido. O que você acha que seja interessante o RH estar apoiando a área de receita nesse processo pós-rampagem? Tipo de rotinas, processos, rituais, para que ela possa apoiar na avaliação de desempenho, propriamente dito, de performance dessa galera. Boa. Eu acho que tudo começa, né, Will, com um bom processo de avaliação de desempenho. Imagino que você já tenha, se você não tiver, comece para ontem, né? Afinal, se você olhar ali num dos principais livros de gestão que já foram escritos, chamado Gestão de Alta Performance, escrito pelo Andy Grove, né, que foi CEO da Intel durante muitos anos, ele diz que a avaliação de desempenho é uma das atividades de maior alavancagem de um gestor. Então, se você não faz avaliação de desempenho, quer dizer, você está deixando a sua atividade de maior alavancagem de lado, né? Então, o primeiro grande ponto é ter uma boa avaliação de desempenho. Por quê? A partir da avaliação de desempenho, vão aparecer quais são as necessidades que essa pessoa tem, né? Então, quais são os gaps ou quais são as coisas que ela não está fazendo muito bem ainda, né? Isso vai entrar no plano de desenvolvimento individual dela. E o plano de desenvolvimento individual dela tem que ser desdobrado, primeiro, pelo líder direto dela, mas o RH pode dar suporte para garantir que essa pessoa vai ter, por exemplo, acesso eventualmente um orçamento de livros, ou pelo menos saber qual é o livro que ela tem que comprar, qual é o curso que ela tem que fazer. Eventualmente até o RH pode conectar ela com um mentor para ajudar ela a se desenvolver numa habilidade que ela não é boa e que ela sabe que outra pessoa no time é boa, né? Muito bom. E sempre lembrando, né, que putz, essa pessoa rampou, ela agora sabe como é que funciona o processo, mas lembra de uma coisa, as pessoas de vendas e de pós-vendas, elas têm a curva de aprendizado sobre o processo, a curva de esquecimento sobre o processo e a curva de reforço. Né? Então é importante você entender que as pessoas elas aprendem o processo, mas em determinado ponto elas entram no automático, começam a olhar para outras coisas, começam a, eventualmente estão mais preocupadas com a meta, estão preocupadas com uma opinião de produto que ela está tentando ajudar o time de produto a resolver, alguma coisa nesse sentido, e aí ela acaba tirando a atenção dela do processo. Então a gente precisa ter
clareza de que é o papel da organização fornecer uma estrutura para que esse reforço aconteça. Legal. Então, eu diria que a avaliação de desempenho é o principal ponto para poder levantar quais são os gaps, quais são as necessidades dessa pessoa, direcionar essa pessoa para como ela resolve essas coisas, né? E no meio disso, só para finalizar, eu tenho até um dado ali, né, do estudo feito no Vale do Silício, que quando um time de vendas tem um gerente que gosta de fazer coaching de processo, esse time tende a performar 20 a 30% melhor do que um time de vendas que tem um gerente que não gosta de fazer coaching. Ou seja, se o gerente percebeu que a pessoa tem um problema e ele não é o cara que gosta de ir lá e falar, seguinte, vi que nas suas reuniões você está fazendo assim, assim, assado, então, putz, se eu fosse você, eu tentaria isso, eu acho que é legal você fazer isso, deixa eu te mostrar como é que faz, aí vai e faz, dá o exemplo, né? Se não é essa pessoa, a tendência de performance baixa é maior. Exatamente. Então, eu acho que o RH tem essa clareza também, que os gerentes também precisam ter essa preocupação com a performance da pessoa. E esse é um papel que o RH pode assumir ativamente, porque é muito comum as empresas adotarem ou criarem o seu modelo de desenvolvimento de lideranças ali, né? Então, você provavelmente está nos assistindo, nos ouvindo aqui, deve ter aí na sua empresa um programa de desenvolvimento de liderança. E qual que foi a minha grande implicação com esses programas? Eles são programas muito generalistas. Eu acho que ele precisa, de fato, ter vamos colocar assim, uma parte generalista, que são habilidades que qualquer líder deve ter. Qualquer líder deve saber se comunicar bem, qualquer líder deve saber usar ferramentas de feedback, qualquer líder deve saber montar um bom PDI para os seus colaboradores e tudo. Porém, pessoal, existem diferenças entre o líder de vendas e existe diferença entre o líder de marketing, existe diferenças entre o líder de CS, né? E cada um tem uma especificidade. Quem lida com marketing vai lidar com um time mais diferente, às vezes com um time de vendas, um time de CS, portanto, precisa de habilidades diferentes. Eu acho que o RH saber reconhecer quais são essas características únicas necessárias para aquele líder daquela área, talvez seja um bom jeito dele conseguir montar um programa de desenvolvimento daquele líder naquelas habilidades de forma mais assertiva, sem necessariamente ser um expert de vendas, certo? Então, assim, você não... Acho que a grande dificuldade que muitos dos RHs às vezes acabam tendo em apoiar a área de receita, de vendas e tudo mais, é justamente pelo fato de não serem vendedores, né, na essência ali, vendendo os produtos da empresa. Eles acabam falando, eu não vou entrar aqui porque eu não é a minha seara. Só que se tem uma pessoa que entende de gente dentro da empresa, é o gestor de pessoas. Ou que deveria entender é o gestor de pessoas, né? Então, ele tem que estar ali lado a lado dessas lideranças para poder estar olhando isso. Falar, olha, fulano, teu feedback às vezes está inadequado, você não está conseguindo, você está sendo assertivo demais, ou você está sendo brando demais, ou você está sendo pouco, no final das contas, efetivo na sua comunicação e tudo. E aí, Giovanni, vem a questão da cultura, né? Para você, qual que é o impacto da cultura da empresa na área de receita? Essa é uma pergunta quase que filosófica, né? Porque, até contextualizando essa pergunta, eu já escuto, né? Eu já escutei muito assim, nossa empresa é orientada para vendas, nossa empresa é uma focada em vendas. Ou seja, quando a pessoa fala que a nossa empresa é orientada para vendas, ela está dizendo que a empresa, o financeiro, o RH, as áreas, né, de suporte, está orientada para vender. Você vai ver na prática, não é bem isso que acontece. Você tem uma área boa de venda, super energizada. Isso não quer dizer que a empresa está orientada para vendas. Como é que você vê isso? Como é que você vê uma cultura de fato orientada para vendas? Como é que ela impacta a área de receita? Boa. Eu acho que eu vou levar essa sua pergunta, Will,
por um caminho de algo que me impactou muito. Eu já te contei essa história, mas eu vou contar ela aqui de novo, porque eu nunca contei para você. Que é o seguinte, eu passei um tempo no Vale do Silício estudando o ambiente de vendas lá, né? E uma coisa que me chamou muita atenção mesmo foi o quanto que os vendedores lá têm orgulho de serem vendedores. E o quanto que aqui no Brasil tem casos em que esses vendedores não têm orgulho, muitas vezes porque as empresas não valorizam essas pessoas. Porque muitas vezes o vendedor é o cara, a pessoa, né, que não é tão bem paga, é uma pessoa que não tem as melhores condições de trabalho, é uma pessoa que tem, às vezes, uma meta excessiva nas costas dela, e o que inviabiliza que ela trabalhe com saúde mental, né? Muitas vezes essas metas, inclusive, são impossíveis, né, de serem executadas, né? Quando é uma meta difícil, mas alcançável, estatisticamente alcançável, é uma coisa, né? Agora, quando é uma métrica que os gestores, os líderes gostariam que acontecesse, mas que não tem base sólida matemática nem científica, isso é um problema, né? Então, eu diria que o impacto da cultura em vendas de uma empresa que realmente tem uma cultura orientada a vendas, o maior indicador disso é: o seu vendedor tem orgulho de ser vendedor? Se o seu vendedor tiver orgulho de ser vendedor, quer dizer, essa empresa de fato vive isso. Agora, se esse vendedor não tiver orgulho, se essa pessoa não entender a profissão dela como sendo algo que realmente cria valor para a companhia, se ela, no jantar de família, não tiver orgulho de falar: eu sou vendedor da RH Gestor, eu sou executivo de contas lá, se essa não for a realidade, provavelmente essa empresa não é orientada a vendas, né? Então, uma coisa é você ter uma cultura forte e barulhenta, uma outra coisa é você ter uma cultura saudável e orientada às pessoas ali, e Sim. Muitas vezes como sendo pessoas que de fato estão trabalhando ali para fazer com que a empresa cresça, com que receita entre, receita boa inclusive, né? E trabalhe justamente para fazer com que, enfim, esses números ajudem a empresa a atingir outros patamares, né? Bacana. E você sempre fala, né, Giovanni, eu assistindo seus conteúdos e podendo também estar na sala de aula como teu aluno também, você sempre se preocupa muito com a segurança psicológica de quem está ali, né? Então, acho que isso é um assunto muito caro para o RH, porque na área de receita eu acho que ainda é mais importante que isso esteja muito sedimentado. Aqui na RH Gestor eu trabalho muito para que a nossa área de receita seja estabelecido de fato um pacto de confiança. Eu lembro até logo no comecinho da empresa, eu estava com alguns problemas com relação a isso, né? Eu sentia que às vezes os vendedores não estavam conseguindo falar aquilo que queriam falar, não estavam me trazendo os problemas reais. Existia uma relação que eu olhava assim, tá acontecendo, sabe aquele negócio, aquela coisa que você vê e fala assim: está acontecendo alguma coisa aí que não é essa pintura que está sendo retratada. E conversando com o mentor, ele me indicou aquele livro Cinco Desafios, né? 5 disfunções do time, né? Isso. E nesse livro a base da pirâmide era a confiança. Quando eu olhei aqui, eu falei: putz, é isso, né, cara? O meu time não tem uma confiança estabelecida. E aí você, né, evoluiu esse conceito na minha cabeça para essa segurança psicológica, né, de saber que está num lugar seguro para poder manifestar as suas insatisfações, para poder manifestar as suas indignações e até mesmo as suas discordâncias com relação a que seja o processo, a que seja a própria empresa. Como que você vê isso, né? Primeiro, por que você se preocupa muito com relação a isso, e como que você vê e como que o RH poderia nos ajudar a desenvolver um ambiente mais saudável para a gente poder estar tocando as coisas? Cara, você pegou num tema que é um tema que ele é um tema que vem
realmente de dentro, assim. Essa é uma coisa que realmente vem do coração, porque tem algumas coisas que eu gostaria de falar sobre isso e eu vou tentar ser objetivo, mas a primeira delas, Will, é que quando eu estava começando a minha empresa, eu caí num daqueles vídeos, né, que explica aquela pesquisa de Harvard sobre o método Harvard de ser feliz, né? Isso. E essa foi a maior pesquisa já feita na história da humanidade, porque eles estudaram cerca de 3 gerações seguidas para entender o que realmente influenciava na felicidade do ser humano, né? E aí perceberam que a qualidade das relações que essa pessoa tem no dia a dia é o que define se essa pessoa vai ou não vai ser feliz. E a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. E a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando com os nossos colegas de trabalho. Então, eu como fundador de uma empresa, eu como responsável pela criação da cultura de uma empresa, se eu não criasse um ambiente de segurança psicológica, eu poderia afetar a felicidade das pessoas nessa perspectiva, né? Então isso para mim foi sempre uma coisa muito importante. E eu também já tive uma oportunidade ruim de viver em ambientes de baixa segurança psicológica e aquilo me fez muito mal. Portanto, eu não queria que aquilo fosse verdade para o meu time. Então eu sempre me esforcei muito na criação da confiança, justamente, que você falou que é a base da pirâmide, né? Porque, de fato, a confiança é a base da pirâmide e a confiança ela é criada quando existe um pressuposto de que naquele ambiente as pessoas querem o seu bem, acima de tudo. Então, quando você consegue provar para as pessoas, por meio das suas ações, que a sua preocupação é com o bem-estar delas, você cria confiança. E quando você cria confiança, você cria segurança psicológica. Quando você cria segurança psicológica, você cria um ambiente onde comunicação acontece. Quando comunicação acontece, a empatia é verdade. Porque se você me diz como você está se sentindo, eu consigo me colocar no seu lugar. E aí, para fechar esse tema sobre a lógica por detrás disso, né, tem até um artigo na Harvard Business Review super interessante chamado The Neuroscience of Trust, a neurociência da confiança, onde ele fala ali que organizações cuja confiança, cuja sensação de confiança é maior, elas têm 76% mais produtividade. 76% mais produtividade é muita coisa. É muita coisa. E 104% mais energia. De muita gente. E 104% mais energia, e tem várias outras coisas que ele chama, o pesquisador por detrás desse negócio, ele chama isso de Return on Trust. Em vez de retorno sobre investimento, né, em vez do ROI, ele chama do ROT, né, então do retorno sobre a confiança. Ou seja, ambientes onde a confiança existe, eles são economicamente melhores. Olha que louco. Além de tudo, além de eles serem melhor para se viver, além das pessoas viverem mais felizes, é um ambiente onde é economicamente melhor. Olha que interessante, né? E isso tudo só acontece se tiver uma coisa que eu já percebi que eu e você temos, porque a gente já conviveu o suficiente para isso, que é a gente ter a capacidade de ser vulnerável em frente às pessoas que trabalham para a gente. Então, de mostrar que a gente não é bonzão, a gente não tem todas as respostas, a gente está exposto ao erro, e a gente... cara, acho que às vezes até por uma questão de provar esse ponto, né? Muitas vezes, até hoje em dia, né? Desses tempos, eu não estava muito bem, realmente não estava muito bem. Eu passei por coisas na minha vida pessoal que eu não estava muito bem. E eu abri uma reunião presencial com o meu time, uma imersão, e falei assim, galera, eu não estou bem, preciso de ajuda. Tipo, preciso que vocês me ajudem a fazer as coisas ali acontecerem, porque eu realmente não estou legal. Não estou legal essa semana, provavelmente não vou estar na próxima. E ali as pessoas percebem que você é um ser humano também. E que elas vão poder ser um ser humano também quando elas precisarem. Exato, e acho que isso... são muitos fatores, né, Giovanni? Mas para resumir, eu acho que a cultura de gestão que ela veio se formando de tempos atrás, a gente quando entrou no mercado de trabalho, eu sou mais velho que você, mas hoje melhorou bastante, mas quando eu comecei ali no mercado de trabalho, o que era o padrão, né?
era você ser uma liderança austera, papo reto, quer conversar sobre você, conversa fora do escritório, porque aqui é a produção, é isso, isso é aquilo. E isso, de fato, além de criar um ambiente com pouquíssima segurança, impactar economicamente, né? Eu já vi isso acontecer muito na prática, perder talentos. Muitas vezes o RH acabava ficando acuado e recuado, ou apenas replicando, inclusive, essa cultura, esse modelo de repressão. Quantas vezes eu já fui chamado pelo RH da empresa e para me falar para me dar um feedback, que eu não, pô, cara, você não está sendo, ó, a gente tá, não estamos, foi exatamente essas palavras que usaram comigo, não estamos vendo com bons olhos, a nossa empresa não vê com bons olhos a relação de amizade entre líderes e subordinados. A gente está vendo que você está indo para esse caminho, só estou te dando um toque aqui para você não ir para esse caminho. Isso me assustou bastante. Falei, como assim? Como eu não posso ser amigo das pessoas do que eu... Não era nem amigo, eu estou sendo uma pessoa mais próxima, empática. Uhum. Então, assim, aí cabe, né? Obviamente, isso não é um papel somente para a área de receita, né, pessoal? Isso aí é para você poder levar para a empresa como um todo. Mas em receita, acho que é algo que a gente está conversando aqui que é muito sério. Você precisa, RH, entender se o teu ambiente ele está sendo um ambiente capaz de ser claro, se as pessoas estão tendo segurança de dizer aquilo que ela realmente pensa. Porque você já citou aqui, a área de receita passa por uma pressão muitas vezes terrível, muitas vezes muito maior do que alguém pode suportar, porque lida com receita, né? O marketing lida com situações em que, quando tem problema de vendas, a culpa é do marketing. Quando a empresa está boa, é porque o vendedor foi bom, né? Então, assim, é difícil você acreditar ao marketing o sucesso das coisas. Então, o marketing também está no olho do furacão. CS, gente, está lidando com clientes. Nem todos os clientes também passam pelos seus problemas. Nem todas as pessoas que lidam contigo são pessoas empáticas, são pessoas razoavelmente racionais para você poder. Então, passam também por uma pressão terrível, né, de estar, às vezes, né, sendo afrontado ali por um cliente e não poder responder na mesma moeda, porque senão vai virar um caos e a empresa vai perder aquele cliente por culpa dela e ela vai ficar, putz, vou perder meu emprego porque eu tive que me posicionar. Então, sempre deixar claro, acho que essa que é a grande real, né? Sempre deixar claro o que a empresa pode fazer a favor, né, desses profissionais da área de receita, para que crie-se um ambiente de segurança psicológica para eles poderem atuarem, né? E, enfim, Giovana, estamos chegando aqui no final. Tem uma última pergunta para te fazer. Acho que a gente poderia arrematar aqui, né? A gente passou por recrutamento e seleção, por treinamento e desenvolvimento, por avaliação de desempenho. Essa sopa toda aí de subsistemas e de tarefas, rotinas e coisas que a gente pode fazer para melhorar e ajudar a área de receita a produzir mais, ainda encontra bastante desafios, certo? Desafios para poder, principalmente, alinhar essas três equipes. E essa foi, inclusive, a minha grande motivação para entrar na área de receita. Eu precisava de alinhar as minhas equipes, que já estavam em algum momento já tornando-se feudos, né, dentro da empresa e silos ali que não se conversam. De que maneira, pela tua experiência, nós poderíamos aí enfrentar, primeiro, quais são e como a gente poderia enfrentar os principais desafios de alinhamento entre as equipes ali de receita? Perfeito. Isso é um ponto que, pensa comigo,
geralmente, as empresas elas têm uma forma e um time e uma métrica responsável pela parte toda de geração de lead, né? E aí, geralmente, elas têm uma outra forma, um outro time e outra métrica responsável pela geração de receita. E outro time, outra forma e outra métrica na parte de retenção de receita, retenção de cliente, né? Pós-venda, relacionamento. Isso faz com que essa consequência aconteça, que você disse, né? Então, cada um tem o seu jeito, sua métrica, e não se conversam. Bom, o primeiro grande ponto é fazer com que, dentro dessa perspectiva de arquitetura de receita, dentro dessa perspectiva de alinhamento dos times de receita, ou se você quiser simplificar ao máximo, só de alinhamento entre marketing, vendas e pós-vendas, exista uma conexão sob uma perspectiva, primeiro, se possível, das lideranças. Então, ter ali, como você fez aqui na RH Gestor, né, você é CRO. Você, como CRO, você tem um líder de marketing, um líder de pré-vendas, uma líder de vendas e uma líder de CS. E todas essas pessoas são pares e estão diretamente relacionadas a você. Então, existe esse primeiro ponto. E aí, o trabalho que a gente tem feito aqui ao longo, podemos dizer, já do último ano, né? A gente fez essa conta hoje mesmo, né? Vai dar um ano que a gente começou a conversar. Exato. Então, no último ano, você tem executado esse trabalho e a gente tem feito isso junto, de fazer com que esses times falem as mesmas línguas, tenham as mesmas métricas, tenham as mesmas habilidades e sejam conectados por um objetivo global, né? Um objetivo global, que é de entregar sucesso para o cliente. E muitas vezes até medir esses times com uma métrica global, né? Então, quando você aproxima entre todos esses times uma métrica, as mesmas habilidades, os mesmos métodos e as mesmas linguagens, coloca as lideranças próximas, respondendo a uma pessoa, você tende a ter um alinhamento, uma troca maior e começar a extrair esses silos, fazendo com que exista mais colaboração do que competitividade, né? Excelente, Giovanni, excelente. Cara, que pena que nosso tempo aqui acabou. Cara, muito obrigado. Tamo Te junto, agradecer Zão. mais uma vez Obrigado. aí pela participação aqui na RH Gestor Podcast. É um prazer aí ter conseguido trocar essa ideia contigo. Acho que é um episódio diferente aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí pra gente, fala se você gostou. E quem quer entender mais do teu trabalho, entender mais de receita, como é que faz, Giovanni? Como é que faz para te contactar? Acho que passa aí qual que é a melhor forma de estar vendo um pouco do teu conteúdo hoje. Boa. Giovanni Salvador, Giovanni Salvador, no LinkedIn ou no Instagram, você vai me achar, a gente vai se conectar e aí você vai consumir mais dos nossos conteúdos, também tem, enfim, no YouTube, mas se você procurar no LinkedIn e no Instagram, você já vai achar e a gente vai começar a se relacionar de alguma forma, certo? Boa, e eu recomendo para vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, acesse lá as redes do Giovanni e acompanhe. Acho que a melhor forma, talvez a melhor dica que a gente poderia dar para você aqui, para poder ajudar o time de receita a performar melhor, é entender mais de como se faz para poder gerar receita. O Giovanni, acho que logo no começo aqui, ele já deixou essa pérola para nós. RH, você vende, você é vendedor, e você talvez você seja o maior vendedor da empresa. Você é a pessoa que vende as nossas vagas, você é a pessoa que traz as pessoas para comprar aqui o nosso sonho. E então, enfim, não desconheço uma pessoa que ter capacidade argumentativa, de persuasão e de geração de valor do que o RH para fazer esse papel. Então, você é vendedor sim, você já tem isso, talvez você ainda só não descobriu, tá bom? Então, muito obrigado aí pela audiência, a todos vocês, acompanhando a gente aí no Spotify, no YouTube. Quem ainda não nos segue, vamos seguir, por favor, compartilha aí com o teu colega, a tua colega da área de RH que precisa ouvir esse conteúdo aqui. E até a próxima, até o próximo episódio aí da RH Gestor Podcasts. Fique com Deus, até a próxima.